Muitas vezes, quando você está estudando direito administrativo, algumas palavras aparecem, principalmente em provas, que são pegadinhas. E aí você acaba perdendo uma questão que seria uma questão fácil por desconhecer termos técnicos e a diferença que existe entre cada um deles. Então aqui eu preparei uma tabela comparativa entre a expressão cargo público e emprego público. O artigo 37, eu até peço que você dê uma olhada, inciso 2 do texto constitucional, estabelece a obrigatoriedade de concurso público para aquele que quer ocupar um cargo público ou um emprego público. Né? Então, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, a depender da natureza e complexidade do cargo ou emprego. Essa é a regra, lógico, com aquela ressalva envolvendo os cargos em comissão, porque no cargo em comissão é livre tanto a nomeação quanto a exoneração, desde que respeitado o enunciado da súmula vinculante 13 que veda o nepotismo, mas é assunto para uma outra oportunidade e não para agora. Agora eu quero só que você fique com esse conceito: obrigatoriedade de concurso público como regra para que alguém titularize um cargo público ou um emprego público. Mas então, qual seria a diferença entre essas duas expressões? Quem ocupa um cargo público recebe o nome servidor público. Ele é categorizado como servidor público. O que isso significa? Significa que houve a aprovação em concurso público, então ele foi aprovado em concurso público, ficou durante o prazo de 3 anos em estágio probatório, quando então ocorreu uma avaliação especial de desempenho, lá nos termos do artigo 41, parágrafo 4º da Constituição. Esse servidor A, aprovado na avaliação especial de desempenho, adquire a estabilidade após esse prazo de 3 anos no estágio probatório. Ele é um servidor que tem os seus direitos ou previstos na lei, na Constituição, né? Ou no estatuto, por isso que muitas pessoas dizem que é o servidor estatutário, né? É um servidor estatutário. Os direitos estão previstos na lei ou na Constituição. Além disso, ter estabilidade significa, e tem vários significados. Quais? Significa que se ele tem estabilidade, ele só pode perder o cargo nas hipóteses elencadas no parágrafo 1º do artigo 41 da Constituição. O que isso significa? E aí eu peço que você dê uma olhada no artigo 41, parágrafo 1º. Significa que ele pode perder o cargo se, primeira hipótese, houver sentença judicial transitada em julgado. Segunda hipótese, processo administrativo com contraditório e ampla defesa. E terceira hipótese, avaliação periódica de desempenho insatisfatória. É isso que você encontra no parágrafo 1º do artigo 41 do texto constitucional. Esse conceito não se confunde com o conceito de emprego público, do nosso empregado público. Por quê? Porque o empregado público ele é seletista. Então, os direitos do empregado público estão previstos na CLT e ele não tem a estabilidade do artigo 41. Não tem a estabilidade do artigo 41, mas se eu tiver que mandar embora aquele que tem um emprego público, o que acontece? Vai ser obrigatória a motivação da dispensa. É obrigatória a motivação da dispensa desse empregado. É obrigatória a motivação da dispensa desse empregado. Ou seja, eu tenho que colocar ali as justificativas do pronunciamento tomado. Além disso, você também pode pensar aqui e comparar esse assunto com uma outra temática que tem total pertinência com esse assunto, que diz respeito a essa diferença
que nós temos das palavras avaliação especial de desempenho e avaliação periódica de desempenho quando a temática envolve o Instituto da Estabilidade. Então, aqui como um aprofundamento, né, e trazendo mais uma pegadinha que você pode encontrar na sua prova, o que acontece? E aí falando especificamente daquele que ocupa um cargo público. Quem ocupa um cargo, e agora você já sabe a diferença, vai adquirir a estabilidade após ser aprovado em avaliação especial de desempenho. E aí, passados os 3 anos do estágio probatório, ele adquire então a tão sonhada estabilidade. Ao contrário, se ele tiver uma avaliação periódica de desempenho insatisfatória, essa é uma das hipóteses de perda da estabilidade. Por que de perda da estabilidade? Ele vai perder a estabilidade, está lá no inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 41, por não observância ao princípio da eficiência. Outra pegadinha, você não pode confundir o Instituto da Vitaliciedade do Instituto da Estabilidade. A estabilidade ocorre para servidores titulares de cargo efetivo e ocorre após 3 anos de efetivo exercício. Quando esse meu servidor tiver uma avaliação, que é uma avaliação especial de desempenho satisfatória, não é? Ele passou na avaliação especial de desempenho, ele adquiriu a estabilidade. Isso não se confunde com o conceito de vitaliciedade. Por quê? Porque uma vez vitaliciado, o magistrado, e aqui eu estou falando de poder judiciário, ele só perde o cargo por sentença judicial transitada em julgado, lógico, com todas as etapas inerentes do processo jurisdicional, e lembrando que em primeiro grau de jurisdição, a vitaliciedade ela é adquirida no prazo de 2 anos. Olha aqui eu tenho 2 anos e aqui na estabilidade eu tenho 3. Cuidado, né? Então, em primeiro grau, ela é adquirida após 2 anos de efetivo exercício do cargo. Todos os membros dos tribunais têm a garantia da vitaliciedade, independentemente da forma de acesso, se foi por concurso ou através da regra do 5º Constitucional. Recomendo, inclusive, a leitura do artigo 95 do texto constitucional. Era isso que nós tínhamos para falar na aula de hoje, mapeando aí o nosso direito para estimular a memorização através desse estímulo visual. Lembrando que, além desse estímulo visual, tem também os meus cursos em áudios, com áudios também otimizando o tempo, com uma agilidade maior para você compreender melhor, e você consegue lá no meu site, no licinearossi.com.br, conhecer e ouvir degustação do curso em áudio. Fica a dica para você. Um beijo e até a próxima!